problema é a falta de ônibus do transporte público no bairro. Segundo os moradores, quem precisa usar o serviço tem que andar, às vezes, várias quadras para conseguir pegar um ônibus. Essa situação acontece no Montreal todos os dias fora do horário de pico. A reclamação dos moradores é que o ônibus vem somente até aqui. Ele só entra no bairro Montreal nos horários de pico. A maior parte dos horários, os passageiros precisam se deslocar para o ponto de ônibus mais próximo, que fica na Souza Naves Sul. Só tem esse aqui, esse ponto aqui, e para frente, lá longe. Daí, em horário que não é de pico, a senhora tem que vir andando até aqui. Sim, vim andando. A Sônia tem na mesma quadra que mora um ponto, mas precisa andar mais de 7 quadras para pegar o ônibus. E engraçado que no sábado e domingo e feriado, ele vai todos os horários lá, entendeu? E aí não tem muita gente que trabalha, né, no domingo e feriado. Claro que tem gente que trabalha, mas ele poderia ir todos os dias. Todos os horários lá. Conforme a Transitar, não há ônibus disponível durante todo o dia pela falta de demanda. Nos horários de pico, em que há de fato uma necessidade da população desse atendimento, nós temos o ônibus da linha 14 de novembro que passa dentro do Montreal, tanto nos horários de pico da manhã, quanto nos horários de pico do meio-dia e à tarde. E à noite, não necessariamente em relação à demanda, mas há o fator risco envolvido. Então também oferecemos esse atendimento dentro do loteamento. Os moradores afirmam ainda que mesmo em horário de pico, os motoristas costumam questionar se há passageiros para ir no bairro. Então decidem se vão ou não ao Montreal. Atitude que é irregular e que deve ser denunciada. O motorista ele não pode ter esse tipo de comportamento, até porque os horários em que estão programados ainda dentro do Montreal, independente de ter ou não alguém que vá até esse loteamento, ele tem que cumprir o que está programado na tabela. Então ele não pode adotar esse tipo de comportamento, que embora não haja de repente alguém que esteja no ônibus indo para o Montreal, pode ser que tenha alguém no Montreal que queira embarcar sentido ao terminal. Então não é um procedimento adequado e nós temos um canal de ouvidoria em que os usuários podem registrar esse tipo de reclamação. O pedido dos moradores é para mais ônibus para o bairro. Eu estou pedindo para que, poxa, por que o ônibus não pode ir lá? Todos os horários que o ônibus passa aqui, em vez dele subir nessa rua, é a Romário, né? Que ele vá até lá, todos os horários, seria muito bom. Eu preciso agradecer os nossos telespectadores, porque na semana passada nós discutimos bastante a nova possibilidade, o novo contrato que vai ser firmado do transporte público de Cascavel. Na semana retrasada a gente já estava falando e esse é o momento. É um contrato mais longo, quem sabe para 10 anos. É assim que funciona aí o transporte público nas cidades, não vai ser diferente em Cascavel. Então nós precisamos levar essas demandas da comunidade para o poder público, para a Transitar. Nós ouvimos a responsável agora por esse setor da Transitar, então. E aí, quando firmar um novo contrato, é importante que essas reivindicações da comunidade sejam ouvidas, para que aí sim, com o crescimento que nós estamos na cidade de Cascavel, cidade que é polo, que é referência, que é capital do oeste do estado. Falamos na semana passada do crescimento urbano, que pode ultrapassar 50%, com novos bairros, enfim. Nós temos mais gente morando, mais gente utilizando esse transporte, que é um transporte que faz bem ao meio ambiente, ao fluxo de veículos das nossas cidades, mas precisa ter competitividade, ou seja, precisa ter preço e o mínimo de qualidade. E é por isso que os moradores estão ouvindo o nosso chamado, colocando a boca no trombone. Nós levamos essa demanda aí para a comunidade, para os responsáveis, através da Transitar, que aí faz também esse contrato junto à prefeitura. Nós temos a autarquia, que responde à prefeitura e que vai firmar esse novo contrato. Nesse momento, essas são as empresas. Está sendo verificado o que pode ser feito. Mas para o novo contrato, então, a Transitar já sabe. O pessoal desse bairro, dessa região, região sul da nossa cidade, região norte, que na semana passada reclamou também, estão falando bastante, principalmente da quantidade de ônibus, de veículos circulando do transporte público, mas também dos horários, que de acordo com os moradores, estão deficitários.